Como seria o deslocamento da face da Terra por meios não convencionais? Esse é um vídeo para quem reclama que a sua vida é muito estática e que quase não viaja. Se você soubesse as possibilidades que há dentro de você para viajar sem pagar ticket, sem pagar passagem e sem ter dificuldade, você consideraria que a sua vida não é tão parada assim. Também como título vamos colocar planetas e estrelas. O primeiro quesito a se avaliar de uma deslocação em qualquer nível a partir da superfície da Terra é a sua inclinação. Por que a Terra é inclinada? Por que ela não está perfeita na vertical? Porque houve um evento há 66,038 bilhões de anos em que um invasor sideral por acaso deu de encontro, com o quadrante da Terra. Isso foi proposital. Se acabou com os dinossauros, porque dinossauros e humanos não vivem em harmonia. Até hoje, por exemplo, pisamos nas cabeças das serpentes, nem sabemos porquê. Ela não precisa nos ferir nada pessoalmente. Mas a gente tem esse atavismo que mora em nosso gene. A gente desperta isso. Como, por exemplo, o cão terrestre. As autoridades que treinam esses animais não o dão carne crua, sanguinolenta, porque isso desperta no animal o antigo e feroz lobo da selva. Ele pode voltar, regredir na escala. Então isso não acontece porque os humanos cuidam desses detalhes. Mas a Terra tem sua inclinação e isso modificou toda a genética. E a genética modificando, ela passa a impressão para os outros veículos, como a alma. E a alma começa a pegar as impressões daquilo que é mais denso, porque aquilo que é mais denso pesa mais. Para você se deslocar, isso vai acontecer naturalmente, à noite, todo mundo sai do corpo, a maioria das pessoas tem sonhos débeis, porque elas continuam pensando como se estivessem acordadas. Estão ainda coladas com os pés no chão. Só que lá não há pés, propriamente dito. É um corpo de plasma. Ela está envolta ainda nas impressões físicas do dia a dia. Na conta, na família, nos apegos, nos sofrimentos e até mesmo nas alegrias. Até a luz aqui prende as criaturas. Tudo que é de bom faz você se sentir confortável. E aqui nós temos uma atitude que nos barra de todas as possibilidades, que é o derramamento de sangue. Por que nós se ferimos tanto ao ver o sangue, a ver a morte? Porque a alma ela é feita de algo que tem em essência no sangue, o plasma. É o elemento da alma. Se você quer saber qual é a composição química da alma, é o plasma. E o plasma é a caixa. Ele, como mãe de todos os elementos, os 4 inferiores, ainda não está na tabela periódica, porque ele não é visto. Não há equipamentos ainda. Não evoluímos tecnologicamente para chegar lá. Então, o planeta modifica tudo. Inclusive a nossa Kundalini está torta dentro de um compartimento etérico. O planeta mexeu com a alma junto. Perceba, onde o seu corpo vai, sua alma, seu corpo etérico vai junto. A Terra a mesma coisa. Ela é um organismo, um ser. E isso que estamos pisando é seu corpo. Nós somos como parasitas. Detonando a pele
do senhor que manda na Terra, né? Ou na senhora Gaia. É lógico que quando você se deslocar ainda terá algumas nuances de leis físicas, mas não propriamente físicas. É porque a quarta dimensão ela é imediata à terceira dimensão densa. Então alguma coisa você vai sentir ainda no âmbito 3D, mas com uma quarta D que anula a questão temporal e espacial. Para se deslocar de um planeta, você terá, lógico, uma ligação com o corpo, uma ligação energética, praticamente onda, não é propriamente um fio ou um tubo, porque senão, né, imagina você se enliar nisso, você não sairia de qualquer forma e você, né, teria muitos problemas. É como se você, né, tivesse um enorme rabo no corpo físico, né, um apêndice, você pisaria nele o tempo todo, seria né, um atrapalhar em vez de ajudar. Então esse cordão ele é energético, compenetrável, transponível, para não atrapalhar o processo. O homem não pode ficar preso à Terra, porque o homem é cosmopolita. Ele não é intrinsecamente da Terra. Claro que há sementes, eu falava dos semitas, judeus. Os judeus são os primeiros seres humanos arquitetados fisicamente na Terra. Uma coisa é o judeu, outra coisa é o idioma judeu, que é o hebraico, que se desdobra ainda para a sua crença, né, religiosa, que nós vamos chamar de hebraico, ou o seu desdobramento místico cabalístico. Para se sair dessa gaiola, dessa prisão, que é mais psicológica do que material, sempre você vai perceber que mesmo com o seu corpo dito astral, que é feito de plasma, ele não tem luz própria, por isso que é chamado de corpo lunar, como o mental, como o etérico e o físico. Ele vai ter, para poder se deslocar fora da Terra e observá-la, contrariar o movimento natural da Terra. Sempre sairá pelo Oriente, porque o giro da Terra é do Oriente para do Ocidente para o Oriente, para poder dar os ciclos de luz solar, trocas de dia e noites. Por que isso? Porque você, contrariando o movimento da Terra, você vence a sua própria gravidade, que vai ser em muito menos intensidade numa quarta dimensão. Chegar a um ponto que, a partir da quinta, não há mais nenhuma. Por isso que o plano mental, por exemplo, quinta dimensão, ele não tem nenhuma resistência. É por isso que os pensamentos, eles transitam livremente, entram, né, nos espaços áuricos de cada ser e saem como um ladrão, porque não há resistência. No mesmo lugar onde você está fisicamente, você pensa que nada pode, né, quebrar sua privacidade. Quebram o tempo inteiro os sentimentos de quarta dimensão e os pensamentos, que não respeitam barreiras porque estão acima. Muitas vezes nem é visto a barreira física. Pode estar acontecendo um evento, como por exemplo, por que você acha que na Segunda Guerra houve todo aquele caos a partir da Alemanha? Porque ali ainda guerreiam entidades da época bárbara. Foi a partir dali, inclusive eu escrevi um livro em 2000 e alguma coisa, sobre os bastidores ocultos desses eventos, né, que a gente vê apenas como fatos históricos. Então a coisa continua e nos impede de se desenvolver. Mas se nós somos livres, não estamos apegados a nenhuma ideologia ou nenhum fato, passado, futuro,
podemos usar da hora da noite, né, e fazer turismo, um turismo inteligente, científico, né, estudar, né, campalmente, porém a gente tem que saber os modus operandi, o fator técnico de como isso se processa. Agora, estrelas, né? O que seria estrelas? Claro que estrelas, quem rege essas experiências, você sempre vai estar vendo ou não, acompanhado por alguém que consegue guiar-te nas paralelas do universo, porque mesmo em outra dimensão, o universo ainda é o universo. É a mesma coisa. O ser que é bom ou ruim, ele não se torna melhor ou pior depois da morte. Ele continua sendo o que ele é, porém em uma graduação diferente da onde estava. Para você se deslocar para uma estrela, vai ter que se ter um cuidado mais minucioso para o deslocamento, da mesma forma que o cuidado que temos aqui na aviação, dentro da atmosfera, é diferenciado. Ele é muito mais delicado quando se trata de sair fora da atmosfera terrestre. É muito mais infraestrutura, é muito mais dinheiro e tempo colocado para se dar uma pequena, um pequeno saltinho, por exemplo, ao planeta mais próximo. No caso de nós usarmos dos nossos próprios veículos, que eu sempre digo que são naves, porque transportam a nossa consciência, não há diferença nenhuma, então podemos já desmistificar esse negócio. Quando a gente quer intencionalmente se deslocar a alguma estrela, talvez seja a sua estrela natal, como eu dizia, não somos todos da Terra, muitos são extraditados, ou seja, forasteiros, mas não quer dizer que invasores em termos pejorativos, mas é para colocar a pessoa em um novo patamar de entendimento e evolução. Mas se você quiser retornar de onde você partiu, como essência, primeiro, possa que quem coordena isso, seu guia, vai trazer holograficamente a imagem até você. Isso é possível, tudo é movimentado por pensamento. Hermes estava certo, mas principalmente nos planos sutis. Porque aqui no mundo, para você mover um copo, você primeiro tem que pensar na mão se movimentando até o copo. Você movimenta o corpo e não as coisas. Porque é um poder que a gente perdeu desde os erros lá da nossa origem, estelar. Para se deslocarmos hoje até uma estrela, tem ainda alguns fatores limitantes que são bem intrínsecos da 3D, que é a distância, a radiação ou radioatividade. Para onde é que estamos indo e para quê? Então, com a alma, isso se torna mais livre, mas mesmo com a alma, se você quiser se deslocar, só pode ser feito de forma progressiva e exponencial. Isso vai vindo cada vez mais próximo, com uma espécie de salto. A natureza não dá saltos, mas o quantum, a nível de alma, é uma realidade palpável. Mas quando você se defrontar com qualquer estrela, seja a sua, originária, ou seja, apenas por mera curiosidade de explorar o universo visível, isso que você vê e não compreende, a radiação ainda vai ser um fator presente e impactante, porque nossos corpos ainda não foram lapidados, não se tornaram solarizados com energia bastante para suportar qualquer energia entrante. Ou você se torna uma estrela, ou será bem difícil conhecê-la. Paz vivencial a todos.